Olá, pessoal! Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer que comunicamos para vocês que hoje estreia o nosso programa Pode Tudo. Para elas, Exatamente, para elas, para eles e para todos aqueles que têm interesse de estar obtendo um pouquinho mais de conhecimento. Porque aqui é assim, né, amiga? Aqui a gente se diverte, bate um papo gostoso e aprende também. é isso mesmo. E hoje nós viemos com um assunto muito interessante. Por ser o primeiro, nós queríamos que vocês nos conhecessem melhor. Vamos falar hoje sobre... Você sabe o que é resiliência? Você sabe, amiga? Não sei, amiga, você pode explicar um pouquinho pra gente, pro pessoal? Então, uma palavra que tem sido tão usada hoje e que me surpreende muito que a maioria das pessoas não sabem o que é. Segundo o dicionário, a resiliência é a capacidade de superação. Sinônimos de resiliência: recuperação, resistência, força, invulnerabilidade. Esses são sinônimos de resiliência. E falando sobre resiliência, nós vamos hoje conhecer uma história, a história da minha amiga. Gente, por que nós resolvemos trazer isso aqui? Não só para que vocês conheçam um pouco de nós, mas também para vocês entenderem que tem pessoas que passam por situações tão difíceis e tá aqui. Você olhando para ela, você não imagina o que ela passou. Amiga, conta para nós como foi aquele dia. Muita gente já conhece essa história, mas é a primeira vez que ela vem trazer a público. Fala para nós, amiga. É uma história triste que a gente traz aqui para vocês, mas é uma história verídica que aconteceu comigo, como pode ter acontecido com alguma de vocês aí também. É uma história dos meus pais. Eles vinham sempre aqui nos Estados Unidos me visitar e todo ano eles estavam aqui com a gente, Natal, férias. E um belo dia de manhã eu recebo a ligação às 5 da manhã, dizendo que eles tinham sido assassinados na casa deles. Amiga, e como foi ouvir? Ninguém espera, né? Ouvir uma notícia dessa. A gente que tá aqui com os nossos pais no Brasil, meu Deus, eu não consigo nem imaginar, mas o que você sentiu naquele momento, muita amiga? Dor, o chão se abriu para mim naquele momento. Eu só sabia gritar, desesperada pela casa. Eu acordei todos os meus 3 filhos com gritos. Eles chegaram desesperados no quarto, perguntando o que tinha acontecido. Eu não sabia nem falar. E eu posso dizer que os pais dela eram a base dela. O quanto ela é apegada aos pais. Sim, meus pais eram tudo para mim, tudo. E eu não consigo acreditar que até hoje alguém possa ter tido tamanha crueldade de chegar e fazer o que fizeram com eles. Pessoas boas que viviam na fazenda, que não faziam mal a ninguém, que gostavam de todos. Ajudavam todos assim como podia, de uma fé inabalável, de um caráter inabalável. Eles não mereciam isso. Foi de uma crueldade muito grande. Foi de uma crueldade muito grande e até hoje a gente fica sem entender o porquê, não consegue entender, não sabe quem foi, não sabe o porquê. A gente não desistiu de justiça, é claro, mas dói sempre. Não tem ninguém igual. Eu sei que você até hoje luta por justiça, amiga, mas não se faz ideia do motivo, não se tem ideia noção do que levou, nem quem foi que cometeu tamanha barbárie, e a gente fica sem entender até hoje. As respostas para mim são sempre vagas, são sempre em branco. E o que eu posso fazer é sempre pedir a Deus que me dê forças para continuar com os meus filhos. E meus filhos também meus pais eram tudo para eles também. Então não é fácil, dia após dia, estar convivendo com essa dor. É algo que machuca. Além de você conviver com a dor da perca, você tem que conviver com a dor de não saber quem foi, o porquê que foi. A gente não sabe, isso massacra, né? Isso tem dias que eu penso que eu não vou aguentar. Tem dias que eu penso que a dor
a dor vai explodir no peito. Yeah. E eu durante muito tempo convivi com essa dor sozinha, sem buscar ajuda. E tem pouco tempo que eu resolvi vir buscar ajuda de um profissional. Tem exatamente quanto tempo, amiga, que seus pais faleceram? Tem quase 3 anos. Quase 3 anos e a polícia ainda não tem uma resposta. Porque eu já sei que você tem pago, sim, advogados, detetives, para... Mas não tive nenhuma resposta até hoje, mas como eu falo, eu não vou desistir, jamais vou desistir de justiça. Isso é inaceitável. De justiça, eu não irei desistir, se não for aqui, que vai ser um dia com Deus, porque essa sim não falha. E eu aguardo por notícias a qualquer momento e é isso. É muito difícil para mim estar falando desse assunto, mas eu quis trazer aqui para vocês, porque eu quero que vocês conheçam um pouco da gente. Eu quero falar com vocês a respeito de como eu cheguei até a Cléria. Isso mesmo. De como a nossa história se cruzou no caminho. Os nossos caminhos se cruzaram. Por que a gente quer contar essa história para vocês de como nossos caminhos se cruzaram? Para a gente entender que Deus, Ele provê até isso, né? Até as pessoas certas para estarem dos nossos lados. Isso mesmo, amiga. Eu nunca pensava que eu fosse capaz de um dia dar força para uma pessoa machucada, com o coração machucado, sendo que o meu coração até hoje é machucado. E isso se tornar uma amizade da forma que se tornou hoje, que nós duas, a gente fala uma para outra que é como se o sangue que corresse ali fosse o mesmo que corresse aqui. A gente entende as nossas dores. Exatamente. As nossas dores são causas que uma foi de uma forma, outra foi de outra, mas são dores que machucam, a gente chora junto quando uma tá mal, se abraça, fala que vai ficar tudo bem, fala que vai dar certo, mas são dores que, como algum de vocês talvez já tenha passado, vai nos entender e saber do que a gente está falando. Que não é fácil, é uma dor que você tem que conviver dia após dia com ela. Principalmente aqui, um lugar que a gente é tão sozinho, a gente não tem família e a gente tem que fazer de desconhecidos nossos familiares. É isso familiares mesmo. Que não são sangue, então a gente chega aqui, a gente conhece pessoas e abraça aquelas pessoas e isso foi o que a Deina fez comigo. Agora eu quero que vocês conheçam um pouco da minha história e da Clélia, mas antes eu quero que vocês conheçam um pouco da história do Nicolas. Amiga, conta um pouquinho pro pessoal a respeito do Nicolas, fala para eles quem era o Nicolas. Gente, o Nicolas é meu filho, nunca vai deixar de ser. O Nicolas, em 2018, nós descobrimos um câncer no cérebro do Nicolas, chamado meduloblastoma, um câncer agressivo, no qual nós lutamos, ele foi um guerreiro. E como foi para vocês receber essa notícia da primeira vez? Amiga, pai nenhum quer receber essa notícia, porque o câncer, a gente já recebe praticamente uma sentença ali de morte. Então, para um pai e para uma mãe escutar que seu filho tem uma doença daquela num local tão sensível, eu não sei nem dimensionar o tamanho do sentimento que eu senti naquele momento. Mas você confiava e sabia que teria um tratamento para ele, certo? Confiava em Deus, amiga. Minha confiança sempre foi em Deus, porque eu sempre fui muito, principalmente no que se diz respeito a câncer, eu sempre fui muito contrária aos tratamentos. Então, assim, a minha confiança estava toda em Deus. Tanto que em nenhum momento eu quis perguntar para os médicos nada a respeito. Mas de primeiro eles já falaram para você que era câncer, era maligno câncer, e era um tumor no cérebro. E em menos de 24 horas a minha vida girou de perna a cabeça, porque ele teve o diagnóstico numa tarde, quase noite, no outro dia de manhã ele já estava numa mesa de cirurgia. Amiga, e conta aqui pra gente, como que foi administrar esse tempo de tratamento do Nicolas? Como foi a convivência? Como foi dentro da sua casa durante esse período? Amiga, é onde eu falo que Deus, ele permite que as coisas aconteçam, mas ele dá o suporte, porque eu não tenho ninguém aqui, né? Sou só eu, meu esposo, meus filhos, e de família mesmo eu não tenho ninguém. E assim, naquele momento foi uma das minhas maiores preocupações, porque eu tenho mais 2 filhos, eu tenho a Nicole, eu tenho o Natan, e eu tinha que administrar trabalho, casa,
o tratamento do Nicolas, que foi muito E puxado. durante quanto tempo vocês fizeram o tratamento com ele? Na primeira etapa da doença, foram 7 meses no total de tratamento. Você então ficou indo muitas vezes ao hospital e casa, várias Todos vezes? os dias. Todos os dias. Foi muito difícil essa fase, né, amiga? Foi. Não tinha um dia que a gente não ia para aquele hospital. Teve momentos de emergência que nós tínhamos que ir para o hospital e o trânsito parado. E a gente tinha que ligar ali o pisco-alerta do carro e sair buzinando e tentando abrir caminho. Foi fácil não, amiga. Amiga, e quando que você percebeu que já não tinha mais jeito pro Nicolas? Amiga, na realidade, não foi nem eu que percebi e nem aceitei, né? Porque a gente nunca quer aceitar. Uma mãe nunca aceita e um pai também nunca aceita. Foi em É dezembro. uma dor tremenda, né, amiga? Amiga. Dói muito só de falar nesse assunto, né? Hoje eu posso dizer que eu me acostumei com essa dor. Nunca parou de doer, mas eu me acostumei com ela. É algo que... E você também pede muito a Deus para estar te ajudando a cada dia, né? Porque sem Ele, acho que a gente não consegue passar por essas dores. Deus é sempre em primeiro lugar. Mas agora, se você me permite, amiga, eu quero explicar para o pessoal como que foi a nossa amizade. Claro. Como eu cheguei até a Cléria. Nas 3 últimas semanas de vida do Nicolas, uma amiga da Cléria me ligou e pediu para que eu fosse à casa dela, tá com a família, tá dando forças. E de primeiro momento eu fiquei em dúvida se eu iria ou não, se eu iria conseguir dar esse suporte que eu precisaria dar a essa família, já que eu também já tinha uma dor muito grande no meu coração. Eu pensava sempre, Deus, eu tenho que ir, eu tenho que passar por isso, eu tenho que ver alguém perdendo um filho. Mas eu pensei, se chegou esse caso até mim, é porque eu tenho capacidade. Às vezes, com a nossa dor, a gente cura outras dores, né, amiga? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Os dias que eu tive dentro da casa da Clélia, os dias que eu acompanhei a dor da família dela, infelizmente, a dor dela fez com que a minha dor amenizasse e eu pudesse ver que não era só eu que passava por aquela dor, que não era só eu que sentia aquele tipo de dor. E não somente a Deina, mas como também foram outras mulheres. Eu quero deixar... Elas criaram um grupo e nesse grupo elas se revezavam nos cuidados que elas tinham com a minha família, com a minha casa. E era algo tão impressionante, tão vindo de Deus, que vocês tinham um schedule, né, amiga, de horários. A gente se revezava para ficar lá, porque a gente também tinha nossos filhos, tem nossos filhos, a nossa casa, e a gente se revezava de 2 a 2, de 3 a 3, e a gente passava lá dias, noites, né, com eles, e o que mais me dói, e quando eu lembro, o desespero dessa mãe, daquele pai, que eu olhava nos olhos dela e via o desespero. E ela sempre falava, amiga, você não vai sair daqui, vocês não vão me deixar aqui. Ela falava para todas. Exatamente, porque vou explicar um dos maiores motivos no qual ele tinha que estar ali 24 horas com alguém. Ele tinha convulsões, a doença chegou num ponto que ele tinha convulsões silenciosas, ele tinha convulsão dormindo. Então, no momento que ele estava dormindo, que ele convulsionava, a gente tinha que estar ali aplicando a medicação de emergência nele. Então, se não tivesse o apoio dessas meninas, eu e o Léo não tinha conseguido, porque... Há quanto tempo eles não dormiam? Não. Pode-se dizer assim que não dormiam, porque imagina você ter um filho que você não pode tirar o olho dele, que ele precisa de um medicamento. Então, é praticamente impossível de dormir, e a gente ia lá e falava, vai dormir, a gente fica aqui com ele, a gente olha, e eles confiavam o filho deles nas nossas mãos. Aquilo era de uma responsabilidade muito grande pra gente, e a gente cuidava como se fosse o nosso filho. E não só dormir, amiga, teve um episódio que o Nicolas convulsionou, eu tinha acabado de ir ao banheiro.
Então, assim, não podia deixar ele em nenhum momento sem ter olhos em cima dele. Ele convulsionou, eu estava no banheiro e quando eu entrei no quarto ele estava já convulsionando. Então, assim, era uma situação muito difícil. Sim, a gente ficou lá com ela até o último dia do Nicolas. Sem contar da comida para mim, né, amiga? Eu não tinha... Meu corpo entrou no modo espera. As meninas pegavam comida, colocavam no prato. Faltava pouco colocar na minha boca fora. Sim, a gente falava, você vai comer. A gente também queria tentar distrair eles um pouco, né? Para não pensar tanto naquele momento. E foi uma situação bem difícil pra gente estar ali, mas graças a Deus a gente conseguiu. Ficamos todas dando apoio, ficamos todas com ela até o último dia, né, amiga? Exatamente. E o Nicolas partiu à noite. Na realidade, a partida do Nicolas foi algo assim muito surpreendente, né, amiga? Só quem estava ali naquele momento ali consegue explicar tudo que aconteceu naquele dia. Mas, para resumir, ele partiu às 3 horas da manhã. E tinham 3 amigas minhas lá com ele e uma dessas amigas era a Deina, que foi a que viu o último suspiro dele. Foi a que estava lá. E para nós que estávamos lá, dar aquela notícia para os pais que ele já não estava mais ali, foi muito difícil. Foi praticamente a gente teve que tirar forças de onde a gente não tinha. E foi um momento muito, muito difícil para todos nós, mas graças a Deus a gente tem lutado, orado, pedido a Deus para nos ajudar a superar, né, amiga, essas histórias Deus sabe tristes. tudo o que faz mesmo, viu? Porque o momento que o Nicolas partiu foi exatamente no momento que elas pediram para que a gente fosse para o quarto descansar um pouco. E nem o Léo, né, amiga, Não, queria nenhum ir. dos dois queriam ir pro quarto. E acabou que com tanta insistência, a exaustão que a gente estava, a gente aceitou ir. E naquele momento que Deus permitiu que ele fosse embora, porque ele sabia o limite da minha dor. Ele sabia tudo aquilo. Pois é, gente. Pessoal, então é assim que a gente começou nossa história, nossa amizade. E a gente hoje é ligada, muito ligada. Sem contar um detalhe engraçado, né, amiga? As nossas filhas são melhores amigas. E a gente nunca já tinha há se muito aproximado. tempo. E a gente não tinha se aproximado. Então, esse foi o foi um momento. motivo de dor que veio a nos aproximar. E é isso que a gente quer falar com vocês sobre resiliência. Exatamente. Nisso é superar dia após dia, é lutar dia após dia contra algo que te machuca, algo que te faz mal. E se hoje a gente consegue sentar aqui e contar a nossa história e até mesmo sorrir, é essa superação. Claro que a gente tem nosso momento, mas não é isso que a gente quer sentar aqui e chorar para vocês. A gente tem o nosso momento para a gente fazer isso. Mas nesse momento a gente quer mostrar para vocês sobre isso. Que cada um de vocês tem a capacidade de superar algo Sim. que te machuca, algo que te contamina. Se você não consegue sozinha, busque uma ajuda. Converse com Isso alguém, mesmo. com um amigo. Que sozinho a gente não é ninguém, a gente precisa sim de ajuda. A gente já tem que parabenizar todos eles pela resiliência de permanecer aqui nesse país, né, amiga? Porque não é fácil. Você largar tudo para trás, chegar num país, enfrentar um trabalho que talvez você nunca tenha feito no Brasil. Aqui a gente vê pessoas formadas, né, Isso amiga? mesmo. Trabalhando na reforma, trabalhando limpando casa. E aqui você ressignifica tanta coisa. Isso é superação, isso é resiliência, acho né, que amiga? aqui nesse país cada um supera já o seu dia a dia, né, gente? Ficar longe da família, filhos. Sim. Mas é isso aí que a gente veio contar para vocês, um pouquinho da nossa história. E a gente quer agradecer vocês muito por estar com a gente até agora, nesse bate-papo aqui. Sim. E a gente quer falar com vocês que vamos ter muitas novidades nos próximos programas. Vamos ter sim. Fiquem ligadinhos no próximo pod, que aí no próximo a gente já vai começar com os assuntos interessantes. Não que hoje não seja, mas hoje a gente quis que vocês conhecessem um pouco de nós. A gente queria descontrair um pouco, que vocês soubessem o porquê que nós estamos aqui.
porque toda essa superação, essa resiliência que a gente conquistou ao longo dos dias, a gente vai estar passando para vocês. A nossa experiência, né, amiga? Isso mesmo. Dos nossos cuidados para chegar aqui, no ponto que a gente está. Na próxima semana, nós vamos falar o que você tem feito para cuidar da sua saúde mental. O que você tem feito, amiga, para cuidar da sua saúde mental? Amiga, terapia. Mas você sabe que não é só terapia? Você sabe que é um conjunto de fatores que leva você a estar cuidando da sua saúde mental? É isso mesmo, amiga. Exatamente. É isso mesmo. E para a próxima semana teremos um convidado perito no assunto sobre saúde mental. Fiquem ligadinhos, não perca. Eu tenho Vocês certeza. não vão querer perder. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos vocês. Gente, é isso aí. A gente quer agradecer a todos vocês pela audiência. A gente quer agradecer vocês pela paciência de estar aqui nos ouvindo. A todos que nos assistiram no YouTube, Facebook, Instagram. Nosso muito obrigada e tenham uma boa noite. Tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau.